sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito em exercício, eu, Odinei Berdinaschi, secretário Pedro Fumaça, os funcionários desta casa e os internautas que nos acompanham via internet. Com proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Fábio Lopes Carolato faça um breve trecho bíblico, a leitura de um breve trecho bíblico. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, gentil e cheia de misericórdia. Os que promovem a paz colhem frutos de justiça, porque semeiam o amor de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alain André, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 7/10/2025, às 19 horas. Ata da 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 7 de outubro de 2025. No dia 7 do mês de outubro de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária, havendo quórum regimental, ausente os vereadores Anselmo Voidela e José Giovanni Machado. O senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou para que o vereador Wilson Wagner para que procedesse com um trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Ladrei para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 24 de setembro de 2025, às 19 horas. Este ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 24 de setembro de 2025, às 19 horas e 30 minutos. Neste ato lido e aprovado por unanimidade dos presentes, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Ladrei para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 24 de setembro de 2025, às 20 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade dos presentes, continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Tchorkevski para que promovesse com a leitura do ofício de número 0258/2025, que encaminha o projeto de lei de número 068/2025, seguindo da leitura do referido projeto de lei. O senhor vereador Tiago Gomes da Silveira pediu a dispensa da leitura, assim concedido pelo senhor presidente e demais vereadores. Solicitou o vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 0259/2025, que encaminha o projeto de lei de número 069, seguindo da leitura do referido projeto. Assim nele, solicitou o vereador Fábio Lopes Carolato para que promovesse com a leitura do ofício de número 263/2025, que encaminha o projeto de lei de número 071, seguindo da leitura do referido projeto. Assim lido, solicitou o vereador Tiago Gomes da Silveira para que promovesse com a leitura do ofício de número 264/2025, que encaminha os projetos de lei de número 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082/2025,
seguindo da leitura dos projetos de lei de número 070 e 073/2025. Assim lido. Sustou o vereador Dilson Milker para que promovesse com a leitura dos projetos de lei de número 074 e 075/2025. Assim lido. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura dos projetos de lei de número 076 e 077/2025. Assim lido. Solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura dos projetos de lei de número 078 e 079/2025, assim lido. Solicitou o vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura dos projetos de lei de número 080, 081 e 082/2025, assim lido. Solicitou o vereador Tiago Ramos da Silveira para que promovesse com a leitura do ofício contábil de número 28/2025, assim lido. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura da indicação de número 59/2025, assim lido. Solicitou o vereador Dilson Milker para que promovesse com a leitura da indicação de número 60/2025, assim lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Fábio Lopes Cariolato, Wilson Wagner, Guilherme Vitorkevski. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de outubro, às 19 horas, nesse mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Edilson Milker, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Ladreia, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Ladreia. Lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada e conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 7 de outubro de 2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 7 do 10/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 7 do 10/2025, às 19 horas. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82/2025. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 9 dias do mês de outubro. Senhor presidente, datas da 060, 069, 070, 070, 070, 074, 070, 070, 080, 080, /2000. Coloco em votação o pedido de dispensa de leitura do projeto da comissão. Está aprovada a retirada, então, da leitura das comissões, da ata de comissões aí. Solicito ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que efetue a leitura do requerimento de licença para o tratamento de saúde. Bela Vista do Toldo, 14 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Osni Carlos Stelzner. Assunto: requerimento de licença para tratamento de saúde. Eu, Francisco Carlos Xício, prefeito municipal, nos termos do artigo
66, parágrafo único do inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo, venho respeitosamente requerer a licença para tratamento de saúde pelo prazo de 30 dias a contar desta data, conforme atestado em anexo. Solicito que este requerimento seja apreciado e deferido conforme os trâmites legais e regimentais. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura do requerimento de número 003/2025. Requerimento número 003/2025. Encaminhar cópia da relação de placas dos veículos locados pelo município que não contém identificação oficial, especificando quais secretários e secretarias utilizam os veículos. Em caso de escalas com os veículos, informar oficialmente através de meios de comunicação utilizados pelo Executivo com acesso à consulta pública. Nome do funcionário e secretaria que está fazendo uso do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, nobres vereadores, com assento nessa Casa Legislativa, venho por meio deste, perante vossas excelências, amparado no número 18, artigo de Lei Orgânica Municipal, e artigo número 121 do Regimento Interno e demais disposições legais, pleitear a inclusão, o presente requerimento, e para que seja encaminhado ofício de suscitação de dúvida ao excelentíssimo senhor prefeito de Bela Vista do Toldo, Dinei Berdinaski, considerando que para este vereador, no momento, se faz necessário maiores informações referente à identificação e utilização dos veículos que são locados pelo Executivo Municipal. Posto isso, os vereadores da Câmara de Bela Vista do Toldo requer ao egrégio plenário, observando das formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que segue no prazo de 15 dias a contar a data do recebimento desse requerimento. Justificativa. Encaminhar e publicar relação e atualização de placas dos veículos que são locados pelo município, conforme lei municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo. 2. Identificação visual de adesivos dos veículos, conforme indicação número 31, tanto patrimônio público como locados. Com essa ação prevalece a transparência e controle sobre o uso de bens pertencentes ao poder público, facilitando a fiscalização do contribuinte dos veículos com uso para atendimento à população. Câmara de Vereadores, 13 de outubro de 2025, Fábio Lopes Carolato, vereador autor. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria lida. Como não tem vereador nenhum inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria de interesse público. Com a palavra, o vereador Wilson Wagner. Meu boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, o Carlos Stelzner, senhores vereadores, funcionários dessa casa, senhores e senhoras aqui presentes, e pessoal que acompanha nas redes sociais. Também a presença do prefeito em exercício, o Dinei, o secretário da Cultura, o Pedro, nosso advogado aí, o jurídico, o Marlon, as secretárias. Primeiramente aqui eu venho falar sobre que hoje, a partir de hoje, assume o cargo de prefeito interino, o Dinei Berdinaski, né? Em virtude do nosso prefeito estar em tratamento de saúde, que em breve fará uma cirurgia, né? E a gente torce para que essa cirurgia seja de sucesso e em breve ele estará aqui novamente junto conosco. E também venho parabenizar a Secretaria da Cultura, sob o comando do Pedro Fumaça, pelos trabalhos que estão sendo realizados no nosso município e todo o pessoal do grupo de agricultores que estão trabalhando com o turismo rural, pelo trabalho que está sendo feito no município. Hoje, Bela Vista está entre os 3 municípios que concorrem ao prêmio Beto Carreiro de Excelência ao Turismo,
que será realizado no dia 30 de outubro. Matéria da jornalista Kelly Vieira Ambrósio, do programa Giro Brasil, apresentado pela TV Cultura. Matéria, minissérie Rota da Erva Mate, matéria feita na propriedade Sr. Rodolfo Lourenço Tício, da Dona Francisca, a Suzana e o Alisson. E tem o pessoal ali que faz parte do grupo, seu Gugo Scuteto, César Borges e Raquel Koch. Então, essa matéria já percorreu em torno de 28 países, né? Então, é uma matéria que está circulando muito, né? Levando o nome do nosso município. Também, por falar em turismo rural, a gente também parabeniza as lideranças que trabalham na área do turismo rural com muita dedicação, né? A Ticiane, o Júnior Xício, o Evaldo Chimboschi, do sítio Borratiro, a Santina Pantarolo, e dentre outros que no momento eu não lembro. E fazer uma homenagem aqui a Cabanha Richard, o Andrei Adai, em que participaram da Expolagens nesse final de semana, a qual levaram ovelhas para participar nas exposições. E uma das ovelhas, a Texel, que foi consagrada a grande campeã da Expolagens. É um resultado de anos de trabalho e dedicação da Cabanha. Com muito orgulho, ao qual leva o nome da Cabanha Richard e automaticamente também leva o nome do nosso município. Então, meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras. A palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários, munícipes presentes, secretário Pedro Fumaça, prefeito interino Dinei Berdinaski, colaboradores dessa casa e todos aqueles que nos assistem através da internet, que estão em casa ou não, né? Às vezes estão assistindo também de outros locais aí. Faço uso da tribuna hoje, dia 14 de outubro, atendendo a solicitação e esclarecimento à população, encaminhei o requerimento para aprovação dessa Casa de Leis, que deverá ser encaminhado ao Executivo. Encaminhar cópia, então, da relação de placas de veículos locados pelo município, que não contém identificação oficial, especificando quais secretários e secretarias utilizam os veículos, conforme foi lido no requerimento. Lembro que no projeto 009-2025, foi aprovado pelos nobres vereadores aqui, foi aprovado o seguinte projeto, que autoriza o transporte escolar de estudantes regularmente matriculados em instituições de nível superior, curso técnico profissionalizante e da outras providências. Lá no artigo 1º e parágrafo 1º, está escrito assim: o transporte será feito através de ônibus ou outros veículos próprios disponíveis. Então, só para esclarecer a população, algumas solicitações que vem nos fazendo, pode ser feito com ônibus ou outros veículos, tá? Para deixar bem transparente a quem me perguntou aí, tá? Também gostaria de parabenizar a Cabanha Richard, através dos proprietários Andrei e a Dayana, que conquistaram na Expolagens 2025 uma borrega da raça Texel, levando o nome de Bela Vista a nível de país aí numa feira que tem avaliação da raça, né? Tá? Hoje pela manhã soube sobre a cirurgia do prefeito. Quero nesse momento expressar meus sinceros votos de melhoras ao prefeito, Carlinho Xício. Desejo que sua recuperação seja rápida e plena. Que Deus conceda saúde, força e serenidade para logo retornar às suas atividades frente ao nosso município. Também aproveito para dar boas-vindas ao vice e agora atual prefeito interino, Dinei Berdinaski, que assuma interinamente essa importante missão. Tenho confiança que conduzirá os trabalhos com responsabilidade, diálogo e respeito, mantendo o bom andamento das ações e projetos em favor da nossa população. Comemoramos amanhã, então, o Dia do Professor, dia de celebrar aqueles que transformam vidas todos os dias. O professor é quem planta o conhecimento, inspira o futuro e faz a diferença em cada sala de aula. Nosso reconhecimento e gratidão a todos os educadores que, com dedicação e amor, constroem uma sociedade melhor. Que nunca falte respeito, valorização e orgulho pela linda missão de ensinar. Parabéns, professores. Boa noite, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras aí. A palavra, o vereador José Giovano Machado.
Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais companheiros vereadores, cumprimento ao vice-prefeito hoje como interinamente prefeito do município, aos funcionários dessa casa, né? O que me traz o uso da tribuna, senhor presidente, pedir para ser feita uma indicação, né, para a próxima sessão, só para deixar registrado, o patrulhamento das estradas do Ouro Verde, né? Eu tive lá esse final de semana e o povo me cobrou bastante, né, na situação que está as estradas. E um bueiro na frente da casa, da Estrada Grande, na frente da casa do Avaí Coge. Então, já aproveitando que o prefeito, né, tá aí, já, né, passo para ele também esse pedido. Mas se puder fazer para mim essa indicação, daí eu assino na sessão que vem, daí Helena. Seria aí meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador José Giovanni, pelas palavras que deu aí. Passa a palavra para o prefeito, se quiser usar a tribuna aí. Vereador Usni, boa noite, senhor presidente. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores, vereador Edilson, vereador Anselmo, vereador Thiago, vereador Alain, vereador Guilherme, o Wilson, vereador Fábio, vereador José Giovanni Machado. Uma boa noite a todos. Já cumprimento também nosso secretário Pedro Fumaça, funcionários da casa, nosso executivo aqui da casa, também quem nos assiste via internet. Bom, hoje eu estou aqui como prefeito, né? Não era dessa maneira que eu queria assumir. Eu falei em um vídeo mais cedo aí de que eu queria que o nosso prefeito estivesse de férias, estivesse em casa, tivesse uma boa saúde. E isso era o que nós tínhamos conversado com ele, né? Que eu assumiria para ele descansar uns dias. Mas não foi assim, né? O prefeito hoje está internado em um procedimento aí de exames, né? Periódicos. Aí. O médico optou por internação. E ele está sendo bem acompanhado por uma equipe médica. Eu desejo aí as melhoras para o nosso prefeito. Com certeza a gente serve a um Deus poderoso, milagroso, que está ao nosso lado nos momentos mais escuros. Com certeza ele está ao lado do nosso prefeito, que vai retornar com muita mais força, com muita mais garra, para dar sequência nesse trabalho que ele está fazendo desde o início do mandato. Estou aqui hoje para tranquilizar os vereadores, tranquilizar a população, dizer que a gente vai trabalhar incansavelmente. A gente tem a mão calejada de tanto trabalhar. Farei da mesma forma na prefeitura. Podem fazer indicação escrita, podem fazer indicação verbal. A indicação que o vereador José João Massado fez, eu conheço onde é que é, sei quem que é, o senhor Avaí, Bruno Coge. Sei que precisa de um bueiro lá, vários bueiros, a gente sabe que precisa. E a gente vai dar sequência nesse trabalho que o prefeito vinha fazendo, vamos atender sim. Pode me ligar, as portas do gabinete estão abertas, visite o prefeito, leve até ele o que vocês escutam do povo. Porque o prefeito é corrido, então a gente não consegue conversar com todo mundo. Mas o vereador consegue conversar mais, né? São 9 vereadores, o prefeito é só um. Então vocês conversam aí na comunidade de vocês acabam conversando com bastante gente no dia a dia. Visita o prefeito, leve até ele, vocês vão ser todos bem recebidos. Prefeito, pode ir lá, pode comentar comigo, eu vou anotar o que vocês precisam, o que foi pedido. A gente vai tentar atender da maneira mais rápida possível. Claro que milagre a gente não vai conseguir fazer, mas trabalho duro a gente vai sim fazer. A sequência, então, nesse trabalho que o Carlinhos veio fazendo. A nossa secretaria hoje do município estão muito bem alinhadas, a secretaria do Pedro Fumaça e da Cultura está muito bem alinhada na administração dele. As demais secretarias da Saúde está bem alinhado. Existe a Secretaria de Obras e a da Agricultura que tem alguns pontos para nós ajustar. Tá bom? O trabalho que o Binho vem fazendo, o trabalho que o Tiãozito vem fazendo, tá bom, mas alguma coisinha a gente vai acabar ajustando. Vou sentar com eles amanhã
para conversar a respeito disso. E, no geral, a nossa secretária Ana, na educação aí, está fazendo um bom trabalho, está se organizando, todos eles se organizaram. O bom de assumir agora como prefeito é de que o nosso prefeito, ele deixou tudo alinhadinho. Então não tem nada bagunçado, não tem nada fora do lugar. É como nós assumimos lá em janeiro, que estava uma bagunça total, estava com todas as secretarias bagunçadas. Foi bem difícil de alinhar. Agora não. Agora nós estamos com a secretaria já tudo alinhadinho. Então é só dar sequência nesse trabalho que a gente já vinha fazendo, né, que o prefeito Carlinhos vinha fazendo. Isso nós vamos fazer por 30 dias, tá, por mais 30 dias e, se precisar, pelo tempo que for necessário. Seria isso, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Estarei visitando a casa de vocês, estarei aqui sempre que precisar, me chame, pode fazer requerimento. Vereador Fábio, vamos responder com certeza. As indicações a gente vai responder também. Estamos aí para se ajudar, conte comigo. Quero ser um prefeito parceiro de todos vocês. Para estar junto, para nós organizar, para nós trabalhar. E por trás do prefeito tem um time imenso, tem um compromisso com o povo. E não é só o prefeito que administra. É um time de pessoas que estão trabalhando diariamente aí pelo bem do nosso povo. Vamos administrar a prefeitura com o pulso firme, vamos investir o dinheiro, vamos fazer chegar o dinheiro do nosso povo até a propriedade deles, em forma de educação, em forma de material, em forma de cascalho, em forma de mais saúde, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, prefeito, pelas palavras. A gente também quer estar na torcida aí, que Deus ajude que dê tudo certo, a cirurgia do prefeito Carlinhos, e logo ele esteja aí junto com nós, continuando os trabalhos aí na prefeitura. Está em primeira e única discussão os requerimentos de licença para o tratamento de saúde. Encerra a discussão e coloca em primeira e única votação o requerimento. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira e única votação o requerimento de licença para o tratamento de saúde. Está em primeira e única discussão o requerimento número 003/2025. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento de número 003/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o requerimento de número 003/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 068/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 068/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 068/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 069/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 069/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 069/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número
2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 070/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 070/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 071/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 071/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 071/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 073/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 073/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 073/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 074/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 074/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 074/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 075/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 075/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 075/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 076/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 076/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 076/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 077/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 077/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 077/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 078/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 078/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 078/2025.
Está em primeira discussão o projeto de lei 079/2025 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 079/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 079/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 080/2025 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 080/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 080/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 081/2025 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 081/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 081/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 082/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 082/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 082/2025. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.